Ok, vamos continuar falando de propósito imbatível e nesse módulo a gente tem uma missão especial que é chamada de Mindset, pensando melhor. E quando a gente fala de propósito imbatível, a gente está falando de algo que não é teórico, que não é um hobby. A gente está falando de alguma coisa inegociável, que vai estar em cada detalhe da sua vida. E o propósito imbatível é algo que te tira da zona de conforto, mas é muito importante pensar sobre ele. A gente começa a pensar num propósito imbatível quando a gente fala de lifeline, aonde a gente quer chegar, para onde a gente está indo e tentar assumir a responsabilidade pela vida da gente. E como eu falei, aproveitar o tempo para que o tempo tenha proveito em nós, para que tudo que a gente faça tenha realmente sentido. O preceito para tudo isso é ter um propósito imbatível. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa convencional, uma coisa elegante, pode ser uma coisa gigante, mas é importante que a gente tenha esse propósito, esse objetivo, essa vontade, esse desejo. Buscar isso fazendo perguntas, começando pelos porquês. Por que a gente faz certas coisas? Por que a gente quer certas coisas? Sempre fazer um exercício dos porquês. Parece óbvio, mas não é. Só dá para definir um propósito quando a gente tem um lifeline. E só dá para ter um lifeline quando a gente faz um mindset, quando a gente começa a pensar melhor, até para ter certeza se o que a gente está propondo para o nosso destino é algo que a gente realmente quer. Nesse módulo você vai precisar de uma fita que você possa colocar no seu braço. Tomara que ela seja bonitinha, não sei se a gente vai conseguir porque o comércio está fechado, mas às vezes na sua casa você tem um elástico de dinheiro, um elástico de cabelo, alguma coisa que possa funcionar como uma fita para marcar o seu punho. Não tem? Que tal um adesivo? Né? A gente pode tentar colocar um adesivo aí para marcar. Não tem? Quem era criança aí já brincou de desenhar relógio com caneta? Então a gente pode usar uma caneta e fazer um belo desenho no punho. Mas é importante que nesse módulo você se disponha a fazer alguns exercícios que a gente chama de gatilhos. Uma das coisas que você pode fazer, ao invés de usar a fita, que é o que eu vou te propor, você pode acordar, por exemplo, e tomar um banho gelado. Pode esticar os seus braços para cima como se tivesse feito um gol. Mas você precisa de algo físico para mostrar para o seu cérebro que você está numa nova rotina, num novo momento, numa nova maneira de pensar. Ok? Então vamos ao mindset. Quando a gente fala de mindset, a gente está falando de uma maneira de pensar diferente e é esperado que a gente esteja pensando melhor. Para pensar melhor, a gente precisa ter uma rotina melhor, organizar essa rotina, a rotina mesmo do nosso cérebro, do nosso eu, desacelerar, aquietar o coração, prestar atenção no que tem sido feito, do que tem sido feito de forma automática, de mecânica, né? Então, eu te perguntei o seguinte, quem arruma a sua cama? Você arruma a sua cama? Não? Olha bem, toda vez que você arruma a sua cama, que você levanta e põe em ordem alguma coisa e faz uma tarefa fácil, você ensina o seu cérebro, você mostra a ele que você pode fazer coisas ainda mais difíceis. Mas quando você acorda, sai correndo e deixa o seu quarto na desordem, você é capaz de deixar qualquer coisa na desordem, inclusive coisas mais difíceis. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é trazer gatilhos para o cérebro, trazer uma maneira de pensar diferente, que eu te disse. Arrumar a cama, deixar ela em ordem, porque se der tudo errado durante o dia, você ainda vai chegar e achar uma cama bem arrumadinha. Tem um livro, inclusive na internet tem um vídeo que fala de um almirante da marinha sobre a importância de arrumar a cama. O livro chama-se Arrume a Sua Cama. Então, recomendo fortemente que no seu dia a dia
você arrume a sua cama. Recomendo fortemente que no seu dia a dia tenha cores, objetos que te tragam coisas boas, lembranças boas, porta-retratos. Não é para você ter um amuleto, é para você ter um ponto de contato com uma coisa boa. A gente está aqui no meu escritório, é todo colorido. Eu até tô de preto, não porque eu não gosto de cor, é porque é tanta coisa colorida, é tanta informação, mas eu achei super adequado mostrar para você o efeito da cor, a maneira como isso vem pra gente. Então você vem num curso falar sobre propósito imbatível, sobre lifeline, sobre uma maneira nova de pensar a vida, de ter um propósito imbatível. Use cores, use objetos que te tragam coisas boas, use esses pontos de contato visual para te trazer coisa boa. Escuta uma boa música. Todos os nossos sentidos podem ser ativados para que a nossa cabeça mude. Verdade. Pega uma música bem agitada, gostosa de ouvir. Não vai ouvir um pancadão ou uma coisa triste. Mas nesse momento que você está alinhando o seu cérebro, organize coisas coloridas para os seus olhos, músicas boas aos seus ouvidos, um cheirinho gostoso, né? Prove coisas boas. Tem muita gente que tem esse afeto relacionado com o cheiro, com o sabor, né? Não é ficar também se premiando, trazendo uma rotina de muito açúcar para sua vida, mas o que eu te recomendo é já acordar com a ideia de uma nova rotina. Sim, para que quando tudo isso acabar, quando esse período de pandemia passar, a gente vai ter a certeza que a vida da gente não passou inutilmente, que a gente conseguiu refazer alguma coisa, né? Ajustar algumas coisas da nossa vida. Então, quando tudo isso acabar, é muito bom que a gente tenha experimentado um treinamento para ser melhor. Importante também que a gente tenha apreciado a mudança. Verdade. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Então muita gente fala, nem lembro, sair correndo, não faço ideia, acorda apavorado, nossa, acordo todo esquisito, né? Muitas vezes não durmo. Então, o nosso primeiro exercício de mindset tem a ver com a gratidão. Mas ele tem um nome científico, chama efeito Tetris. Já jogaram Tetris? As pecinhas coloridas vão caindo e você vai encaixando aquelas peças. Experimenta aí, dá uma olhada nesse jogo do Tetris. As pessoas jogam tanto Tetris que quando elas param de jogar, elas saem ainda procurando esse encaixe de peças no mundo real. Vamos ver se você já experimentou isso. Às vezes você tá grávida e conseguiu, você olha e percebe só gente grávida, quebrou o braço, você consegue descobrir um monte de gente que tá com o braço quebrado. Você tem um carro de uma marca, você consegue observar várias pessoas que têm o carro daquela marca. O seu cérebro, ele tem um padrão e ele vai buscar este padrão. Isso é o efeito Tetris. As expectativas, elas criam padrões cerebrais pra gente. Então é importante nesse exercício a gente ensinar o cérebro a buscar coisas boas. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ter um caderno da gratidão e antes de dormir a gente vai anotar a data e 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia. Ai, não aguento, já vou dormir cansado. Dá um jeito, eu te disse, o propósito imbatível, ele não é um hobby. Não, ele é um exercício. A mudança, ela tira a gente da zona de conforto, mas ela é importante para levar a gente para um outro momento da vida. Nossas expectativas vão criar novos padrões cerebrais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reprogramar o nosso cérebro com esse efeito Tetris. Nós vamos ter um caderno da gratidão. Todo dia antes de dormir, a gente vai anotar 3 coisas boas que aconteceram no nosso dia. E daí o que a gente vai fazer? O nosso cérebro vai ficar buscando o que aconteceu de bom. Aí você vai falar assim, ai, não achei nada de bom. Anota o que você achou bom, né? Não foi super bom, mas foi bom. Esse seu modo de pensar em coisas boas à noite vai fazer com que você acorde melhor. O seu cérebro vai dormir com lembranças boas, vai dormir com afeto.
E aí você vai criar esse padrão cerebral e durante o dia você vai se preocupar em ficar percebendo apenas coisas boas. Verdade. E quando você escreve, as palavras são um ponto de atenção. E a escrita, ela vai impedir o sequestro da sua mente. Ah, não tem então, se eu só for dormir e pensar em 3 coisas boas, isso é bom? Isso é bom, mas isso não é o ideal. Isso não faz com que a gente consiga alcançar um mindset. Então é importante a gente buscar isso. E quando a gente está fazendo esse exercício, a gente consegue no sofrimento, né? Se a gente vai passando por um sofrimento, a gente vai ter o entendimento que tudo vai passar. E se a gente estiver no momento de inquietude, essa busca por momentos bons vai trazer paz pra gente. E o nosso cérebro, ele vai aprender, se predispor a buscar coisas positivas. Agora eu vou te dar vantagens para fazer esse caderninho da gratidão. Seu cérebro vai ficar revendo sempre as últimas horas e vai sempre buscar coisas boas. As pessoas gratas, elas são mais energizadas. As pessoas gratas, elas são mais predispostas. As pessoas gratas, elas têm melhor convivência com os outros. As pessoas gratas dormem melhor, são mais tolerantes. Então, esse efeito Tetris, que é feito com o caderno da gratidão, que te faz pensar em coisas boas, vai ser um antídoto para o teu estresse e vai te ajudar no seu lifeline e vai te ajudar a buscar uma coisa chamada propósito imbatível. Verdade. E eu vou te dar mais 3 tarefas. Lembra que eu te falei que você precisava de uma fita? Ou de um reloginho? Ou de um adesivo? Nos próximos dias, você vai adotar 5 gestos de bondade, de gentileza. Sim, 5. Com você mesmo, né? Pode ser com você. Você vai adotar 5 gestos de bondade, vai injetar positividade no seu dia. Se uma situação for ruim, você vai parar diante dela antes de se irritar, antes de perder o controle, antes de achar que tá tudo ruim. Você vai parar, vai respirar, vai olhar para aquilo e vai exercitar seus pontos fortes. Vai entender que aquilo é uma circunstância, não é pro resto da vida. A nossa realidade, ela depende muito de como a gente enxerga a nossa vida. Então é importante você treinar a gratidão, a generosidade, a gentileza, os gestos de bondade. Existem várias maneiras de mindset para objetivos diferentes, mas o que eu quero trazer para você nesse módulo é: tenha um propósito imbatível, ajeite o seu lifeline para não ficar vivendo com prazos e sem prestar atenção em você. Para isso, mude a sua mente com uma tarefa pequena, que é: arrume a sua cama bem arrumada. À noite, ao ir dormir, escreva 3 coisas boas que aconteceram para ter um efeito Tetris na sua mente. Aproveite o tempo para que o tempo tenha proveito em você. E eu vejo você no nosso último módulo. O módulo que a gente fala do cidadão 5.0. Vamos lá?